Fala gente, beleza? Victor Viana aqui. Eu já vinha pensando em fazer esse vídeo há muito tempo, tá? E vinha só protelando e tal. E o que acontece? Eu acho que eu tenho uma dívida de gratidão. Tudo que aconteceu de bom comigo nos últimos anos, falar inglês foi grande parte disso, tá? Então todo o crescimento, tanto pessoal quanto profissional que eu vim tendo nos últimos anos, tá relacionado a isso. E eu já vinha pensando em fazer esse vídeo. Eu não vou te vender nenhum curso, eu não vou te vender nenhuma mentoria, eu não tenho nenhum produto atrelado a esse vídeo. Se eu conseguir te ajudar, né, se você estiver precisando ficar fluente em inglês, se você estiver precisando disso para crescer na sua carreira, para melhorar na sua vida, isso para mim já vai ser super importante, porque é uma forma que eu tenho de agradecer, né, como se fosse uma dívida de gratidão. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Já te adianto, vai ser um vídeo relativamente longo, porque eu tenho que te contar a minha história e o meu contexto para você tentar encaixar ele na tua realidade e ver se faz sentido, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Bom, para começar, eu preciso te contar um pouco sobre a minha história, tá? Então, eu sou de Fortaleza, né, aqui do Nordeste, e eu não vim de família rica, né? Eu não nasci numa família rica. A minha família sempre foi uma família de classe média baixa. Então, assim, eu tive uma grande sorte que foi estudar num colégio bom. Eu sempre estudei num colégio particular muito bom na minha cidade. Só que as aulas de inglês que eu tinha lá nessa escola eram as aulas de inglês tradicional. Então a gente via gramática, via vocabulário, assim, aquela aula de inglês meio que engessada no modelo antigo. Então eu não saí da escola com inglês fluente. E adicionalmente, os meus pais não tiveram condições de me mandar para intercâmbio ou me mandar para estudar fora, nada disso. Então isso também não foi algo que me ajudou. Como também eu não tive condições de ter professores particulares de inglês para conversação, nada disso. Então eu tive o inglês tradicional, que todo mundo tem nas escolas hoje em dia, mas aquele inglês que não te deixa realmente fluente, né? Que você não sai falando inglês. E aí já adiantando um pouco, agora já falando sobre o contexto profissional. Eu comecei a trabalhar com tecnologia em 2012. Então eu comecei como estagiário numa empresa de TI aqui de Fortaleza. Essa empresa, ela revende e integra soluções de multinacionais, de outras empresas multinacionais da área de TI, e ela coloca tudo isso num pacote, numa espécie de serviço, num modelo de serviço, e vende para os clientes a nível de Brasil. Então nessa empresa eu não tinha tanta necessidade de falar inglês, embora eu tivesse que ver materiais, livros e coisas em inglês. Então eu tinha algum contato com inglês nessa empresa, mas eu não tinha a obrigatoriedade de falar. Outra coisa que é importante também te explicar na minha infância eu joguei muito videogame e aí eu tinha algum contato com inglês no videogame, tá? Isso ajudou bastante. Como também eu assisti muita série, muito vídeo, muitas coisas também em inglês. Então, embora eu não tivesse a fluência, mas eu tinha já algum contato prévio com materiais em inglês e isso é importante, tá? Então, quando você for pegar o meu caso e comparar com o teu, você precisa ver o quanto você tem de background, né? O quanto você tem contato com inglês antes de ficar fluente. Então vamos lá, eu trabalhei em empresas brasileiras, né? Sem falar inglês de 2012 a 2022. Então fiquei 10 anos aí nessa área de TI, me especializei, né? E aí o que acontece? Quando você começa a ficar mais sênior na área de tecnologia e se especializa, você vai perceber que vez ou outra vai surgir algum convite ou algum contato de uma empresa de fora, né? Que pode ser uma multinacional, uma startup mesmo de fora, alguma coisa do tipo. Então eu tive alguns convites nesse sentido, e aí que começaram as minhas primeiras frustrações. Eu tive que negar coisa de 3 convites para fazer uma entrevista de emprego, já de cara, já ali com o recrutador, com o headhunter. Por quê? Porque eu não falava. Então eu sabia, cara, não adianta eu entrar nesse processo aqui, porque eu não vou desenrolar. Eu vou falar aqui no tradutor com o headhunter no início, e aí na hora que eu precisar ficar cara a cara, eu vou travar, eu não vou conseguir falar. Então assim, não adianta. Então eu neguei por baixo umas 3 entrevistas sem nem tentar, sem nem participar. Por quê? Porque eu não tinha confiança no meu inglês. Então as minhas frustrações já começaram daí. E teve 2 casos muito emblemáticos. Um foi na AWS. Então assim, eu tava recebendo um convite, né? Uma pessoa da AWS chegou e falou, olha, a gente queria conversar com você, a gente acha que você talvez tenha um perfil. Para quem não sabe, a AWS, né, é a empresa de nuvem da Amazon. Então assim,
é uma empresa gigantesca, todo mundo que tá numa empresa brasileira sonha em ir para lá, porque obviamente é um upgrade tremendo, e foi o mesmo caso. Eu não sabia, né, eu não tinha a fluência em inglês, e eu falei, cara, eu vou travar nisso aqui, enfim. Nessa da Amazon, eu nem cheguei a ter que falar inglês, porque eu já fui meio que rejeitado numa entrevista técnica inicial que foi com um cara do Brasil. Mas mesmo que eu passasse nessa entrevista técnica na época, eu provavelmente teria que falar com alguém de fora em algum momento e eu iria travar de toda forma, eu não iria saber me comunicar e iria ser rejeitado também. Então essa da Amazon foi muito emblemática, eu fiquei muito mal porque era uma empresa que eu achava legal, eu tinha esse interesse de ir e não deu certo. E teve outro caso que pra mim foi muito complicado, assim, que foi na Red Hat, que é uma empresa muito boa também, multinacional, muito atuante no mundo open source, né? Quem é de tecnologia, obviamente, vai conhecer a Red Hat. E o que acontece? Tinha uma vaga, era uma vaga de vendas aqui para a região Nordeste e tal, e eu marquei de conversar com o dono da vaga, né? Que era um diretor na época e tudo mais. Ia ter um evento aqui local, na região Nordeste, esse diretor tava por aqui, e ele falou, cara, faz o seguinte, passa aqui no hotel, que vai ter o evento e tal, e a gente conversa aqui informalmente. E aí, beleza, eu fui lá, e aí foi uma conversa muito tranquila, muito legal, essa pessoa era um cara excepcional, assim, um líder de verdade, e o cara me fez umas perguntas e tal, enfim. O papo fluiu relativamente bem, e em um determinado momento, ele simplesmente mudou a conversa para inglês. Do nada, assim, eu não tava esperando, ele não avisou previamente nada, ele mudou pro inglês, e aí, cara, eu simplesmente travei total na hora, deu um branco, assim, eu não consegui falar absolutamente nada. E tipo assim, ele me perguntou uma coisa super simples, ele pediu pra eu me apresentar, pra eu falar sobre mim, era uma coisa assim, super natural, né, de se falar inglês, nada complexo, mas eu travei total. Basicamente ele queria entender qual o meu nível de inglês ali. E aí não deu, não rolou, e aí eu fiquei, cara, muito mal, pedi muita desculpa, e assim, esse profissional lá na época, ele foi muito gentil, muito elegante. Ele falou assim, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Numa multinacional de tecnologia, dependendo do cargo, talvez você até ainda consiga entrar sem falar inglês bem, mas você vai perder muita oportunidade de crescimento interna, porque em algum momento você vai precisar mostrar ou vender algum projeto, vender alguma ideia internamente para pessoas que estão lá fora. E se você não tem o inglês, já era, você perdeu a oportunidade. Então você vai ficar sempre dependendo de ter alguém aqui no Brasil que vai meio que fazer a interface contigo com as pessoas de fora. E aí, essa conversa com esse cara mexeu muito comigo. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito angustiado. Cara, sem mentira nenhuma, quando eu voltei pra casa, eu tava dirigindo, eu chorei. E eu chorei não porque eu tava com raiva dessa pessoa, mas eu tava com raiva de mim mesmo, porque eu sabia, cara, eu sei inglês, eu leio o livro em inglês, eu entendo inglês, eu tenho algum nível de inglês. Por que que eu não consigo falar? Por que que eu travei? Por que que deu aquele branco? Por que que eu tive que ficar numa situação vexatória na frente de outra pessoa? Então isso aí foi muito difícil pra mim, foi muito difícil. Eu realmente, assim, eu sou um cara que, eu sou muito difícil de chorar, mas nesse dia eu chorei com raiva de mim mesmo. E aí, isso virou uma chave pra mim. Isso virou uma chave e eu falei assim, cara, eu preciso me preparar, porque eu estou perdendo grandes oportunidades de melhoria profissional, de carreira, inclusive pessoal, porque se eu vou para uma empresa melhor, né, que paga melhor e tal, vai melhorar, obviamente, a vida da minha família também. No início de 2022, eu recebi via LinkedIn um contato de uma recrutadora. Essa recrutadora era da NetApp. A NetApp tinha comprado uma empresa chamada Spot.io, que é uma empresa que era uma startup israelense de otimização de Kubernetes, e eles estavam querendo montar uma equipe local aqui no Brasil, na América Latina. E eles, por algum motivo, me acharam no LinkedIn e acharam que eu poderia ter o perfil. Cara, nessa época, foi bem no início de 2022, eles começaram a entrar em contato em janeiro. Eu não tava com inglês fluente ainda, mas eu tinha mais ou menos bolado o plano para executar. Então, assim, eu já tinha perdido muita oportunidade e eu falei, cara, eu tenho que agarrar com unhas e dentes essa, porque é uma super empresa, vai ser muito bom, vai realmente dar aquela virada de chave na carreira. Eu comecei a falar com a recrutadora, né, via mensagem, e aí via mensagem é mais fácil, porque você tem tradutor, você consegue pensar antes de enviar, mas eu sabia que em algum momento eu ia ter que conversar com as pessoas. E aí, nesse momento, eu teria que estar preparado. Bom, o meu plano era o seguinte, como eu já estava dentro da entrevista, eu não poderia perder tempo. Então, assim, qual era o meu gap? Qual era o meu problema?
era conversação. Eu não conseguia conversar, beleza? Mas eu conseguia entender, eu conseguia ouvir bem a pessoa. Eu tinha um certo vocabulário já, porque eu tinha contato com inglês, eu lia algumas coisas em inglês. Então, assim, eu não ia conseguir, cara, começar a ficar estudando gramática, vocabulário. Não dava, simplesmente não dava. Eu precisava focar em conversação. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a ler tudo que era possível sobre como destravar a conversação em inglês na internet. E eu vi que 99% das pessoas que entendem disso falam o seguinte, cara, para você falar, para você destravar a conversação, não tem milagre. Você tem que praticar. Se você não praticar, se você não conversar em inglês, você não vai ficar fluente. E aí eu entendi, cara, tava muito mais na cara do que eu imaginava antes. Por que eu não falo inglês? Porque eu não pratico. E era verdade. Eu não praticava inglês no trabalho. Eu não praticava inglês fora do trabalho. Eu não conversava com ninguém em inglês. Então, quando é que eu ia ficar fluente em inglês? Nunca. Então, a partir daí, eu bolei meu plano. E eu falei, cara, eu preciso conversar com pessoas em inglês. E eu preciso conversar muito e rápido. Então, o que foi que eu fiz? Eu procurei plataformas, né, que você pode ficar conversando com pessoas em inglês. Tem várias. Tem várias plataformas no mercado. Algumas inclusive são gratuitas. Tipo assim, tu acha alguém que quer falar português e tu quer falar inglês. E aí é um ganha-ganha. Tu fala português com a pessoa e ela fala inglês contigo e vocês, os dois, se dão bem, né? É algo que é favorável para ambos. Só que nesse caso, você precisa achar alguém que queira falar português e tal. Não é tão simples. Não é tão simples. Você dá certo, mas você precisa ter um pouco mais de tempo até você achar alguém que esteja disponível, que queira aprender português, né? E que fale inglês do outro lado. Então eu falei, cara, essa gratuita aí talvez desse certo, mas se eu tivesse mais tempo. Então, como eu não tenho tempo, eu tenho que ir para algo mais direto. E aí eu achei uma plataforma chamada Preply. Eu vou deixar o link dessa plataforma aqui na descrição do vídeo. É uma plataforma que eu testei, usei, deu resultado para mim. Não estou dizendo que vai dar 100% de resultado para você, mas a chance de você conseguir é alta, beleza? Então vamos lá, essa plataforma, como é que ela é? Ela tem vários professores, tá? Lá dentro. E não somente professor, mas ela tem pessoas que querem ensinar uma língua. Então você vai ter lá tanto aquele super professor que fez, né, letras, que fez lá o curso de inglês, não sei o quê, ou aquele professor que ensina para adultos, para crianças, que é professor mesmo, é real, aquele professor raiz, como também você vai ter pessoas que ou querem ganhar uma renda extra e tal, e sabem falar o idioma, e que estão lá. Então, o que que eu fiz, tá? O que eu fiz? E aí, é essa estratégia que você tem que pensar. Dentro do Preply, se você for lá e colocar professor nativo dos Estados Unidos, do Canadá, ou do Reino Unido, né, da Inglaterra, cara, vai ser muito caro a hora-aula. A gente está falando aí de hora-aula de 100, 150 reais, às vezes até mais caro. E quando você está numa situação como essa que eu tava, né, que é uma situação de precisar falar inglês urgente e precisar de muitas aulas, ia sair muito caro para mim. Eu não tinha grana suficiente para pagar a hora-aula, cara, acima de 100, 150 reais. Então o que foi que eu fiz? Eu pensei assim, e se eu filtrar pelos professores mais em conta? E aí, quando você fizer isso, quando você fizer esse filtro no site, o que você vai perceber? Que os professores que têm o menor preço são professores que falam inglês e que moram em países que a moeda deles é mais fraca que a moeda brasileira. Isso é algo importante. A gente tende a achar que a moeda brasileira é a mais fraca, é a moeda que é a pior do mundo. Mas existem países que na conversão o real ainda tem uma certa vantagem. Por exemplo, África do Sul, Filipinas e alguns outros países, você vai ter uma conversão que vai ficar favorável pra gente. Então, dito isso, o que foi que eu fiz? Eu comecei a pegar professores mais ou menos desses países, né? Então, eu comecei a fazer teste com alguns professores. Das Filipinas, o que eu posso te falar é que o inglês deles é muito bom, o inglês muito tranquilo de falar, o sotaque deles é quase inexistente, um inglês muito limpo. Eu até testei inicialmente umas 2 aulas com professores das Filipinas, só que o que acontece? Eu não tive sorte porque os meus professores filipinos, eles eram professores meio que tradicionais, né? Aquela aula
como se fosse para criança, mostrando livro, te mostrando página e tal. E eu não queria isso. Eu queria conversar, e para você conversar, isso é algo super importante também. Você vai ter que achar um professor ou professora que tenha compatibilidade contigo, porque você vai precisar achar uma espécie de amigo ou amiga, porque senão você vai falar uma, duas, três vezes e depois você não vai ter mais assunto. Então o que eu precisei fazer? Eu precisei achar um professor que eu tivesse compatibilidade. E aí eu continuei procurando, achei um professor específico da África do Sul que tinha um preço bom, um preço razoavelmente barato para os padrões aqui do Brasil. A moeda da África do Sul não é uma moeda tão forte, tão mais forte quanto o real. E esse professor, ele tinha uma vantagem, que lá na descrição do perfil dele dizia que o cara era de TI, era de tecnologia. E eu falei, beleza, vai ser esse. Por quê? Eu vou ter assunto para falar com esse cara, eu vou explicar do processo da entrevista que eu tô fazendo, ele vai me ajudar e ele tem uma noção da área de tecnologia. Obviamente, nem sempre você vai achar alguém que é especificamente do teu nicho de tecnologia. A gente sabe que tecnologia tem vários e vários nichos, mas só da pessoa ser de tecnologia já te ajuda, porque a chance de você ter assunto para falar com aquela pessoa é alta. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu consegui achar esse professor, eu também acho que eu vou até deixar o perfil dele aqui na descrição, então se você é de TI, você pode até já ir direto nele, marcar aula com ele, e eu consegui achar nesse professor especificamente o que eu precisava. Um preço ok, assuntos que eram correlatos, e eu consegui desenvolver até uma certa amizade, né? Então, só pra você ter uma ideia, eu comecei com isso em 2022, em janeiro, e aí o que foi que eu fiz? No meu caso, eu não podia perder tempo, então eu marquei 1 a 2 horas de aula todo santo dia. Segunda, 1 hora de aula, terça, 1 hora de aula, quarta, 2 horas de aula, quinta, 1 hora de aula. Todo dia, sem falta, sem exceção, eu falava 1 a 2 horas com esse professor. Cara, o que eu percebi? Que eu não tinha era confiança. Eu tinha medo. Eu achava que pelo fato de eu não ter ido fazer um intercâmbio, de eu não ter tido uma experiência no exterior, alguma coisa assim, o meu inglês seria péssimo, seria horrível. Quando eu comecei a falar com esse cara, com esse professor, em 1 semana, 2 semanas, eu já estava muito mais leve. E aí o que acontece? Quando você cria confiança que você não tinha, já era. Você não vai falar inglês perfeito, você vai errar. Esquece falar inglês perfeito. Só que empresa nenhuma vai te cobrar como brasileiro que você fale inglês perfeito. O que você precisa ter? Você precisa entender o que as pessoas estão te falando, e você precisa saber se comunicar e saber se expressar em inglês. Você não precisa ter o vocabulário mais rebuscado, você não precisa ter uma pronúncia perfeita. Você precisa se comunicar. E aí na minha entrevista, obviamente eu tive uma sorte também, porque a primeira entrevista falando com alguém foi nesses 15 dias. E cara, na primeira vez que eu falei com alguém, que foi com a pessoa de RH, né, a headhunter, fluiu super bem. Consegui me comunicar, consegui responder e tal. Ela gostou do meu perfil e me passou para frente. Então, esse foi o meu plano. E aí eu continuei com as aulas. Mesmo quando eu fui avançando na entrevista, esse processo de entrevista nessa empresa deve ter durado aí uns 2 meses. 2 meses e meio. E eu continuei fazendo as aulas sem parar. Todo dia 1 hora. Todo dia quando dava 2 horas. Sábado e domingo, 1 hora ou 2 horas. Então, era sagrado esse tempo que eu falava com esse professor. E isso destravou completamente. As entrevistas deram certo, porque eu consegui me expressar bem, eu consegui apresentar, inclusive, em inglês um trabalho, um projeto em inglês, e isso foi importante também nesse processo que eu tive de entrevista. E aí foi maravilhoso, porque foi a primeira vez que eu tinha tido a oportunidade de fazer um processo de entrevista 100% em inglês. O meu gerente direto era americano na época, e a gente estava conseguindo se comunicar, e depois que você entra, como você vai falar inglês no dia a dia, aí que você vai destravar mais ainda. Mas mesmo assim, eu ainda continuei fazendo as aulas. E pra te ser sincero, eu ainda faço aula até hoje. Então a gente tá em 2026, né? Eu comecei com isso em 2022. Eu ainda faço aula com o mesmo professor até hoje. Só que, obviamente, eu não faço todo dia. Eu faço 1 vez por semana, 2 vezes por semana, alguma coisa assim. Mas eu nunca deixo de praticar, porque a diferença entre você destravar na conversação em inglês ou não é só essa, é prática. Se você não falar, se você não perder o medo, se você não conversar com alguém em inglês, sem medo de errar e tal, porque é super normal, cara, você não vai conseguir ficar fluente. Outra coisa super importante que eu queria te falar.
No início, a gente tem muito receio, e isso é super comum em nós brasileiros, a gente tem muito receio de falar errado, de errar uma palavra ou outra e tal, e aí muitas vezes a gente já começa a falar inglês dizendo assim, me desculpa pelo meu nível e tal. Cara, eu era assim também. E aí, um dia, eu pedi feedback para esse meu gerente lá, que era americano, e ele falou assim, a maioria dos americanos só fala uma única língua, que é o inglês nativo. Você, como brasileiro, você fala o português e você já tá falando agora o inglês. Então, se a gente for pensar bem, o fato de você estar colocando sua cara a tapa para aprender uma segunda língua, você já pode se considerar melhor que muito americano. Então, jamais se rebaixe e pense assim, o meu inglês é horrível, é ruim. Porque você que tá me assistindo aí, só de você colocar a cara a tapa para falar uma segunda língua, você já tá na frente de muitas pessoas no mundo todo que só falam a sua língua nativa. Aí eu fiquei mais tranquilo. Obviamente hoje, né, no momento que eu tô, e eu já venho trabalhando em empresas de fora há algum tempo, o meu inglês já melhorou bastante. Não é perfeito, mas é suficiente para se comunicar. Então, o meu ponto aqui, a lição que eu queria te falar é basicamente essa. É criar o teu plano, certo? Cria o teu plano, executa, mas tenha em mente que você só vai conseguir com o trabalho duro. Não adianta você achar que você vai ficar fluente em inglês se você não quiser pagar o preço. Qual é o preço que você tem que pagar? É ficar praticando diariamente, é ter disciplina. No meu caso, eu precisei sofrer, eu precisei de dor para poder tomar essa decisão. Que foi o quê? Foi perder diversas oportunidades de emprego pela minha falta de fluência. E aí foi quando realmente eu parei e pensei, cara, eu não vou mais procrastinar, eu vou resolver isso. No teu caso, se tu conseguir resolver essa questão de não falar inglês sem senador, para ti vai ser melhor ainda. Porque assim que tu tiver a oportunidade de fazer uma entrevista para uma empresa de fora e tal, ou até para outra coisa que você precise de inglês, você já vai estar pronto. Mas, escuta o que eu tô te falando. Enquanto você prolongar esse negócio, você provavelmente vai estar deixando oportunidades passarem. Que foi o que aconteceu comigo. Bom, então, para finalizar o nosso papo aqui, o que eu queria te falar? É possível, né, como eu já te expliquei aqui no meu caso, na minha história real, é super possível pegar a fluência no inglês sem ser rico, sem ter feito intercâmbio fora, sem precisar fazer uma imersão em outro país, sem precisar ter ido, sei lá, para um Ciência Sem Fronteira que teve, ou algum programa da universidade, alguma coisa assim. Então, tudo isso são desculpas que a gente vai colocar para justificar a falta de trabalho duro. E eu fazia isso. Eu dizia assim, cara, puxa, perdi a oportunidade de ir pro Ciência Sem Fronteira quando teve, lá em 2012, por aí. E eu poderia ter ido para fora nessa época e por umas questões familiares eu não pude ir. Então vai ser difícil conseguir a fluência porque eu não tive essa oportunidade de morar no exterior. Ou então dizia assim, cara, pelo fato da minha família não ter tido grana para me mandar para um intercâmbio, vai ser complicado. Se você não for de família rica, você não vai falar inglês. Cara, é óbvio que existem pessoas que vão ter um atalho. Se você tem pais que tiveram condições de te mandar para o intercâmbio, alguma coisa assim e tal, é maravilhoso, é um atalho. Se você fez high school no exterior, é um atalho. Agora, para quem não tem atalho, você só tem duas opções. Ficar reclamando, se lastimando. Ou dois, você tem que trabalhar duro para poder resolver esse problema da única forma possível. Então é possível, já te mostrei que é possível resolver com pouco dinheiro, só que você vai ter que ter disciplina e disposição, né? Você vai ter que correr atrás. Mas que é possível resolver, beleza? Se você quiser conversar comigo, vai lá no meu Instagram, tem meu Instagram aqui nos links do YouTube, mas se você quiser procurar lá é victorviana.tech. Se você quiser trocar uma ideia e tal, pode me mandar uma mensagem direta. Eu não vou cobrar nada para ajudar ninguém a ser melhor na carreira profissional. Pelo fato de eu ter esse sentimento de gratidão, eu gostaria de ajudar também pessoas que querem crescer, que estão talvez na mesma situação que eu estava. Então, se você quiser só trocar uma ideia, pedir uma dica, pedir uma indicação de professor, alguma coisa assim, cara, tô à disposição, tá? Eu não vou ter tempo, talvez, de responder todo mundo super rápido, mas eu vou tentar o máximo possível ajudar quem for possível, beleza? Então, essa era a mensagem que eu tinha para te trazer hoje. Espero que tenha te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.